I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, professora Michelle de inglês aqui com vocês mais uma vez. Bem-vindos a mais uma aula de preparatório Enem, revisão de conteúdo. Vamos trabalhar com mais interpretação e mais questões. Pessoal, nós estamos trabalhando estratégias de leitura, Reading Strategies. E hoje eu vou dar um pouquinho mais de atenção naquelas duas estratégias que nós usamos para fazer a leitura rápida, né? Então, nós temos o skimming e o scanning. São dois nomes que a gente não traduz em português, a gente usa eles em inglês mesmo. E os dois vão ser utilizados justamente para a gente obter informação em um tempo curto, né? Em um tempo rápido, né? Fazendo aquele passar dos olhos pelo texto. É aquele processo que a gente já faz no dia a dia. Você vai fazer sua prova, por exemplo, você pega o caderno de questão, você abre. Quando você abre, você dá uma olhada no texto. Tá? Então, o skimming é essa leitura geral. É você olhar o texto por cima para, por exemplo, identificar qual é o gênero desse texto, que tipo de texto está na minha frente, é uma notícia, é uma receita, é um manual, é um poema, é uma música, tá bom? Então, identificar o tipo. Identificar do que aquele texto está falando. Então, what is the text subject? Qual é o assunto dele? E, possivelmente, você vai praticar o skimming olhando o título, a legenda, se tem algum subtítulo, se você tem algum elemento tipográfico que chama atenção. Então, por exemplo, se o texto que você olha é um infográfico, você sabe que vai ter um dado estatístico, vai ter percentagens, pode ser um gráfico em pixels, um gráfico em barras. Então, isso são elementos visuais que você vai identificar. E tem as keywords, que são as palavras-chave, tá bom? Então, o skimming é aquela leitura geral. O scanning também é esse passar rápido dos olhos no texto, só que é fazer esse movimento para achar uma coisa específica, tá? Para você localizar uma informação em particular. Então, por exemplo, nós usamos o scanning para encontrar uma data, um nome, um lugar, um modo. Então, é um tipo de leitura bem mais direcionada. Nesse caso, a gente vai procurar palavras-chave, grupos nominais, possíveis períodos, né, partes de uma sentença ou de uma oração que estão relacionados a uma informação em particular. Quando a gente pensa nas questões do Enem, por exemplo, a gente vai ver na prova de inglês dois tipos de questão. Algumas questões que vão cobrar essa leitura mais geral e outras questões que vão destacar no texto uma palavra, alguns termos. Então, para você analisar, você tem que voltar para o texto para localizar aquilo em particular, bom? Então, aqui nós temos o nosso texto, vamos ver o que a gente tem que procurar. Questão 7, no poema Classifying. Então, olha que aqui eu já sei o tipo de texto, aquilo lá é um poema. Classifying parece com classificar, classificação, alguma coisa nessa área. A escritora inglesa Judith Nichols, o nome da autora, compara várias pessoas. Com qual objetivo? Então, olha que o enunciado, ele já te deu o assunto, ele já te deu o contexto. O que você tem que tentar entender é qual é o objetivo dessa comparação que é feita lá no texto, tá bom? Então, vamos voltar para o texto, vamos olhar. Ó, classifying é o nosso título. Como o enunciado já falou para nós que ela vai comparar várias pessoas, a gente observa os nomes, ó. Philip, Annie, Jim, Tracy, Sammy, Sue, Jim. Tudo nome de pessoas, nomes próprios, falando de determinadas características. Então, ela começa falando que esses dois usam óculos, assim como esses dois, mas, aí é uma conjunção adversativa, esses dois têm freckles, que são aquelas sardas, as marcas no rosto da pessoa. Tracy e Sammy também têm as marcas. Já o Philip e o Jim são os meninos do grupo. Já o Philip é alto, o Sam também. Aí ela fala do Jim, que é baixo. Então, olha que ela está falando de várias pessoas, cada qual com a sua característica. Cada qual com um detalhe, com um tipo de característica física, por exemplo. Até aqui ela não falou ainda de personalidade. Depois ela coloca, ó, sobre interesse. Então gosta, por exemplo, de
guias, gosta de futebol, outros que já gostam de outras coisas. Então, olha que aí ela já começa a falar, por exemplo, de gostos. Aí volta para a questão de aparência. Olha aqui aquele vocabulário bem conhecido quando a gente trabalha adjetivo. Ó, falando do cabelo, curly é aquele cabelo enrolado, blonde é o cabelo loiro, short, curto. Então, tudo que a gente observa nesses parágrafos introdutórios são essas características. Cada qual com a sua característica, com o seu padrão, com os seus detalhes, tá bom? E aí, lá no final, a gente vai observar how do I fit into all of that? Como que eu me encaixo no meio disso tudo? Então, a gente observa que é aquela ideia no texto de você pegar diferentes características, de você observar que cada qual tem o seu padrão, que cada qual tem a sua singularidade, para você perceber que esse é o objetivo. Olha qual é o propósito, né? Por que que ela compara? Se eu analiso, ela quer enumerar a diversidade? Não, senão ela não estaria comparando. Ela quer classificar preferência? Também não. Lá não falou que esse gosta disso, esse gosta daquilo, com o objetivo de falar que um é melhor do que o outro. O foco está justamente nessa ideia, ó, de você destacar que cada ser humano, ele tem a sua singularidade. Cada ser humano traz em si as suas características, ok? Pessoal, nós encerramos a correção de mais uma atividade. Fiquem bem, até a próxima e bye bye!